Muito bom dia, bom dia, bom dia, ladies and gentlemen. Bora começar mais uma semana incrível? Bora debater. Hoje nós vamos filosofar um pouquinho. Qual é o seu papel no mundo? O que tu veio fazer aqui? O que tu acredita que tu veio fazer aqui? O que tu acha que é o propósito, que é o caminho? O que tu veio viver na vida? Tu veio só para pagar conta, para correr atrás da máquina, para trabalhar, para ser o marido, ser a esposa, ser o filho? Tu veio para ganhar dinheiro, tu veio para sofrer, tu veio para ter saúde, tu veio para ter doença. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? O que tu acha que tu veio fazer aqui? E se eu te dissesse que parte disso daí tá ok, e parte disso daí a gente não tem a menor noção. Parte disso do que a gente veio fazer no mundo, a gente simplesmente sequer imagina. Porque a gente está tão envolvido com tantas outras coisas que parecem a nossa realidade, que parece ser o nosso objetivo, que parece ser o que nós viemos aqui para fazer, que a gente esquece de simplesmente ser. Ser. Estar presente no presente. Viver cada uma. Estar presente no presente. Viver cada uma, colocando ela em prática. Que está materializando ela aos poucos. E assim sucessivamente, assim a gente vai vivendo a dinâmica e a gente vai evoluindo mais e mais. Vou tentar dar uma circulada, que está uma ventania muito forte. Eu queria mostrar ali as plantas, os animais, mas vamos lá. Vamos assim mesmo. Vamos começar assim mesmo. Vamos começar fazendo nossos chimas aqui. Pega o teu chimarrão, pega a tua cuia. Não trouxe minhas cuias de porongo dessa vez, só da térmica aqui. E vamos encilhar o mate. Vamos começar essa prosa, vamos começar esse bate-papo gostoso, para que a gente possa perceber, expandir e refletir um pouquinho. Porque normalmente no nosso dia a dia a gente está muito preocupado, como eu vi muitas pessoas ali. Ah, pois é, porque sexta-feira o último capítulo da novela. Ai, meu Deus do céu. Quem matou Odete Roitman? Ainda tem gente preocupada com quem matou Odete Roitman. Ainda estão preocupados com aquilo que a Matrix te diz, o que é para assistir, a hora que é para assistir, a forma que é para assistir, seguir ipsiliter aquilo que é recomendado na propaganda, como deve ser feito, o papel do homem, o papel da mulher, conforme que os outros esperam. É isso que tu acha que tu veio viver? Bom dia, Elisa. Bom dia, Júlia. É isso que tu acha que é a tua vida? Cumprir aquele papel do que os outros esperam? Continuar simplesmente sendo o bom filho, a boa filha, o bom pai, a boa mãe, o queridinho do pai, da mãe, cumprindo com aquelas atividades que eles esperavam de ti. Seguindo exatamente o que a Matrix direciona de conceitos sobre certo, errado, sobre bom, sobre mal, sobre positivo, sobre negativo. Vamos dar uma abordada um pouquinho mais ampla, tá? Pega na natureza aqui, pega os animais. Tem uns cavalos ali, cachorro, gato, passarinho. Vamos trazer um pouquinho da visão da intencionalização. Antes de nascer, qualquer ser, antes de nascer, tem o roteiro daquilo que ele vem viver de experiência. Parte dessa premissa. Vamos lá? Vamos fazer um bate-papo científico, né? Quando a gente vai no cinema e assiste um filme de ficção científica, a gente não questiona se aquilo é certo, errado, bom ou ruim. Então vamos fazer um papo científico, filosófico. Dessa maneira, então, imagina o seguinte, vamos elocubrar. Imagina que tu, então, antes de nascer, que tu poderia ser uma consciência. E essa consciência, antes de nascer, ela poderia escrever um roteiro. Um roteiro de tudo aquilo que tu vai viver de experiência. Essa consciência, então, antes de nascer, ela definiu se ela quer ser uma árvore, se ela quer ser uma grama, se ela quer ser um mineral, se ela quer ser um animal. E aí ela definiu toda a experiência do que ela ia viver. Se ela queria ser um humano. Há quem diga em alguns livros, livro de Urântia, se eu não me engano, e tem outros espíritas que falam que o primeiro ser que a gente vê é as bactérias, células. Aí depois eu posso escolher ser um vegetal, que tem um ciclo mais rápido, eu posso ser um mineral, que tem um ciclo mais longo, e nessas experiências, depois eu escolho ser animal, e aí vocês já devem ter visto vários filmes, né, daqueles animais que nascem, opa, dessa vida eu morri rapidinho, depois outra vida é mais um pouco, depois outra vida é mais um pouco, eles vão adquirindo uma certa
um quantum de consciência. Se a gente parar para olhar os pets hoje, eles são muito mais inteligentes do que eram os pets de 20, 30 anos atrás. Né? Eles respondem muito mais às questões, eles interagem muito mais, são mais afetivos, amorosos e tudo mais. Depois disso daí eu posso escolher, então quem sabe vir para uma consciência humanoide. Nessa consciência humanoide eu posso também ir escolhendo aos poucos para desenvolver. Eu posso escolher nas minhas primeiras existências, de repente lá ser paralítico, tetraplégico, alguma coisa que me traga a falta das imobilidades ou das reações para eu aprender cada vez mais com as situações e com o todo. E assim eu vou dando passos e passos para que eu possa ir aprendendo o efeito de causar e de sofrer, o efeito da minha interação na vida. Nesse efeito da minha interação na vida, nós, como homens, seres humanos, recebemos 3 cérebros. Nós temos nosso cérebro mais primitivo, que é o nosso cérebro reptiliano. Ele traz a luta, a fuga e a paralisia dentro das formas de sobrevivência, pertencimento e prazer. Então eu tenho aqui essa primeira capacidade. Nosso segundo cérebro é o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, onde a gente trabalha as nossas reações às situações, a tristeza, a raiva, a angústia, a alegria. Eu preciso aprender a dominar esse meu cérebro. Quando eu não domino ele, eu ajo impulsivamente, com base ainda por cima no meu cérebro primitivo, que ele está buscando a luta, fuga ou a paralisia para a sobrevivência, pertencimento ou perpetuação da espécie. E eu tenho o meu terceiro cérebro, que é a minha capacidade de criação. Nessa minha capacidade de criação, ele é o cérebro, ainda assim, é a máquina. Nós precisamos perceber e lembrar que nós somos uma consciência que tem um eu superior, que é o meu firewall entre essa grande consciência e a minha experiência aqui, e o meu cérebro, para que eu possa viver cada jornada. Então, quando eu começo a desmembrar todos esses meandros que tem por trás, eu começo a perceber algumas questões. Primeira, as minhas necessidades básicas são o primeiro passo de que eu preciso aprender a dominar. Quem não domina as necessidades básicas, ele age na vida por impulso. Acha que tudo é pessoal, acha que as coisas são contra essa pessoa, e aí ela está sempre reativa na vida. Ela está no primeiro nível de consciência dela, da separação total. Depois, quando eu começo a dominar o meu cérebro emocional, eu começo a dominar essas reações. A reação de quando alguém te xingou, que tu não precisa utilizar o teu cérebro reptiliano para luta, fuga, paralisia, essa pessoa está simplesmente dizendo algo, te trouxe a raiva, domina a raiva. Sabe o que é sentir a raiva e olha com compaixão para essa pessoa. Porque, afinal de contas, tu já aprendeu a dominar os teus impulsos. E quando eu recebo uma ideia, por exemplo, acabei de receber a ideia de fazer um chimarrão, de fazer essa live. Então vem o meu cérebro na frente processando o que o Caibalion dizia. Hermes Trismegisto, o universo é mental. Como o universo é mental, eu preciso perceber, então, qual é a parte que eu vou cocriar. Então eu elucubro, eu trabalho aquela ideia enquanto está na mente e depois eu materializo ela. Pegando esse cenário todo como pano de fundo, o que é o nosso objetivo, então? Nosso objetivo é viver cada uma das experiências. Cada uma das experiências. O grande problema é que a gente se pega desesperado, colocando, por exemplo, na função do meu cérebro, eu tenho que ficar colocando a função de ter ideias. Meu cérebro não veio para ter ideias. É que nem tu pedir para o teu celular ter ideia. Ele vai ter alguma ideia? Ele vai superaquecer e não vai ter ideia nenhuma. Pedir para o teu computador ter ideia, ele não vai ter ideia nenhuma. Ele simplesmente, a inteligência artificial, ela tem ideia? Não, ela pega todas as informações que tu colocou, busca no seu acervo e traz algo dentro daquilo que ela já viveu. Ela não vai trazer algo novo. A ideia, o novo, vem sempre dessa minha conexão com o meu eu superior. Por isso que é tão importante o silêncio, gente. Quando eu aprendo a me silenciar, eu aprendo a ouvir a voz do meu eu superior. Não é ele que tem que falar mais alto para mim, sou eu que tenho que me silenciar para aprender a sintonizar essa frequência mais sutil. Vamos trazer uma outra analogia. Pega os médiums. Quase todos os médiums
levaram algum tempo para sintonizar a frequência daquela voz que eles iriam canalizar. Não foi de imediato, não foi de bate-pronto. Algumas vezes ouviam, tinham umas bobagens, tinham outras coisas que eram verdadeiras. O objetivo era afinar, saber fazer com que aquela pessoa realmente aprendesse a confiar e a identificar qual é a música. Ela não estava no show do Silvio Santos, né? Qual é a música, maestro? Mas ela estava aprendendo a afinar qual é a música. Identificar qual é a voz. Por exemplo, hoje, se você pega no rádio, sabe sintonizar qual é a rádio que traz a música que tu quer ouvir. Na televisão, tu sintoniza o canal. Aqui nas redes, tu vai passando o dedinho até encontrar a pessoa que tu quer ouvir, que tu gosta mais de ouvir. Quando a gente vai percebendo essa dinâmica, a gente vai vendo que isso eu posso fazer também no meu interior. Eu preciso aprender a me silenciar para sintonizar. Tá, Ricardo, aprendi a sintonizar e silenciar. Ainda assim, não está claro para mim o que é o meu objetivo. O teu objetivo é ancorar essa energia e materializar. Tu vai receber uma ideia. Nossa, nem comecei o chimarrão, já estou engasgado aqui. Tu vai receber uma ideia. Como Tesla. Tesla recebia aquela ideia. O que era o objetivo dele? Trazer ideias, materializar ideias. O que é o objetivo de um artista? Materializar a ideia no quadro. O que é o objetivo de um agricultor? Materializar aquela ideia que ele recebeu sobre as diversas formas de alimento. O que é o objetivo teu na tua empresa? Materializar alguma ideia. Tu vai começar de alguma maneira fazendo algo que te disseram, foi contratado para esse cargo, para realizar essa atividade. Mas ao longo do tempo, à medida que tu vai te silenciando, tu vai percebendo, tá, mas e se eu fizer isso daqui dessa outra forma? E se eu fizer 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 dessa outra forma? Aí tu vai tendo vários insights, tu vai percebendo a causa e o efeito, vai percebendo o resultado, e ao ir percebendo esse resultado, tu vai vendo o que traz mais resultado e o que traz menos resultado. Assim é a vida. Nós precisamos aprender que nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para ter status, nós não estamos aqui para ser importantes, nós estamos aqui para viver experiências. Nesse viver experiências, é fundamental eu aprender a identificar qual é a próxima experiência. Bom dia, Rita. Qual é a próxima experiência que eu vou vivenciar? Bom dia, Carla. Qual é a próxima? E qual é a próxima? Porque quando eu me perco, eu coloco a carreta na frente dos bois. Eu coloco a minha mente a ficar tendo ideias. Não vai vir da tua mente. A ideia vem do silêncio. Ela vem de uma voz sutil, de uma voz suave, de uma voz harmônica. Bom dia, Ana. Assim como na natureza, simplesmente as plantas crescem. Elas crescem nessa sutileza. Elas não ficam lá, meu Deus do céu, será que vai vir água? Será que não vem água? Será que eu vou ter água? Será que vai ter vento? O que vai acontecer comigo? Está muito quente, será que eu vou morrer? Será que Ela simplesmente vive. E ao simplesmente viver, ela percebe. E como é viver com esses elementos? Como é viver a experiência de uma seca? Como é viver a experiência de uma enchente? Como é viver a experiência de um vendaval? Como é viver uma experiência de uma queimada? Ela vai vivendo todas essas experiências. E quando a gente vai percebendo isso, a gente também pode. Bom dia, estou numa nova experiência. Minha filha se assumiu gay e estou confusa, mas dei o apoio. Vamos lá, Rê. Nessa situação, o que acontece? Hoje existe muita informação. E esse aspecto de se assumir gay, algumas vezes, acaba sendo uma busca de pertencimento. É sabido, é normal, na psicologia que se fala até os 13, 14 anos de idade, as crianças, elas, ainda nessa busca de se compreender, elas às vezes brincam lá. Digamos, os meninos com os meninos, as meninas com as meninas, estão nessa descoberta toda.
Nas cartas de Cristo, ele traz que, assim como eu trago na intencionalização, de que, imagina o seguinte, imagina que nós somos uma consciência. E como uma consciência, nós vamos trocando a roupagem. Tá? Imagina que tu é uma atriz. E como atriz, tu tem vários personagens. Uma hora tu vai ser um personagem que vai gostar de homem, outra hora tu vai ser um personagem que vai gostar de mulher, outra hora tu vai ser um personagem que vai gostar de ambos, outra hora tu vai ser um personagem que não vai querer estar com nenhum deles. Vai vivendo essas vários personagens. Algumas vezes, lá nas cartas de Cristo, ele traz que, por exemplo, quando a gente tem uma personalidade muito forte em uma encarnação interior ou uma realidade paralela anterior, existe uma grande possibilidade de eu ainda estar identificado com aquele personagem, de eu ainda estar identificado com aquela roupagem. Então, com isso, eu acabo achando, digamos, eu estou num corpo de homem, mas eu fui uma mulher, pensa numa mulher que eu fui. E aí, se eu fui um mulherão, eu ainda me identifico com traços, com jeitos e principalmente gostando de homens. Ela pode ter sido um homem que ainda gosta de mulher? Pode ser. Um homem que ainda gosta de mulher e aí ainda se identifica com aqueles trejeitos do feminino e ela se sente atraída pelo feminino, embora o corpo dela já seja de uma mulher para ela poder viver uma outra experiência. Então, essa é uma das possibilidades, tá? Outra possibilidade é dentro dessa normalização que a gente enxerga para todo lado, mostrando sempre que é cool, é legal, é bonito ser gay e estar se relacionando. Pode ser que ela esteja buscando também essa afinidade por um pertencimento, para achar que é legal estar junto. Existe uma outra terceira possibilidade, que existe um nível depois de frequência de vibração. Quando eu começo a enxergar que somos todos um, eu já não me identifico mais exclusivamente com o meu corpo. Mas aí, vá saber. Então, tem um leque de opções. O ponto importante na tua jornada disso daí é que tu possa também ressignificar quais eram os aspectos Olha, entrou uma poeira aqui, isso que eu nem tomei chimarrão ainda. Quais eram os aspectos do teu sistema familiar onde tinham crenças de exclusão? Exclusão do homem gay ou da mulher gay. E nessa exclusão toda, aonde que isso ainda toca, tá naquele inconsciente. Se isso não te trouxe mais nada, eu resolvi apoiá-la, ok? Até porque, de certa forma, a vida é dela. As consequências, os efeitos das escolhas dela cabem a ela. A gente tem sempre o papel, e aqui de novo, com o nosso tema da nossa live aqui, qual é o meu propósito no mundo? O meu propósito no mundo é perceber o que aquela situação me causa. Nós temos sempre duas maneiras de aprender, através da expiação ou da provação. Então tu tá vendo lá, nossa, tu via, enxergava várias outras pessoas, não, pois é, porque esse daqui é gay, que absurdo, tinha um monte de julgamento, um monte de crença. Tá, e agora? E quando é alguém dentro da tua família? Como é sentir alguém que é assim dentro da tua família? Tu vai continuar no mesmo julgamento, na mesma exclusão, ou tu vai aprender a dar um espaço com amorosidade, com acolhimento e perceber, ok, é uma escolha dela. É uma forma dele ou dela de viver a sua experiência de vida. Serviu? Aí a gente começa aí vendo de que nós temos sempre a oportunidade de crescer. Nós temos sempre a oportunidade de evoluir. Se a gente parar para olhar, existem infinitas formas. Bom dia, Regina, querida. Existem infinitas formas sempre de viver cada uma das experiências. Se existem infinitas formas de viver as experiências, o que ela está fazendo é isso. Vivendo de mais uma das infinitas formas a experiência. Mas o ponto muito mais importante do que isso é perceber sempre a pessoa que está buscando isso, o que ela quer buscar com essa experiência. Eu estou fazendo isso de um ponto real, de um instinto, ou estou fazendo isso para buscar pertencer, para buscar me sentir acolhida, ou porque é legal, ou porque os outros estão dizendo, ou para ser birrenta na família. Se muito vivia a parte de julgar muitos outros. Perfeito, olha aí. Perfeito, Rê. Então aí agora tu pode viver esse aspecto dentro. Que nem outro dia tem uma
uma pessoa querida que acompanha aqui bastante, a Sabrina, as lives, pena que ela ainda não chegou, mas a Sabrina fala que ela cuida de 2 crianças autistas. Aí outro dia eu estava ouvindo um material que falava sobre autismo. E dizia que as crianças, ou todas essas pessoas que vêm com algo que o normal da sociedade enxerga que é algo diferente, e esse algo diferente ele vem não para que o diferente tenha que se adequar a ele, mas sim o inconsciente coletivo possa se adequar a esse diferente. Vamos lá, se a gente parar e olhar a questão do Down. Lembra, na década de 80, 90, foi aquela onda de crianças com Down. Várias e várias crianças com Down. Por quê? Exatamente para que a gente pudesse perceber, dentro daqueles níveis de Down, o nível de amorosidade que eles traziam. Eram crianças extremamente amorosas, ou eram crianças com uma ingenuidade, uma ternura assim ímpar. E a gente muitas vezes não conseguia entender. Muitos no começo procuravam esconder, não, isso daqui é Down. Era dito que ia viver por pouco tempo, não, isso daqui vai viver só até os 20 anos, vai viver só até os 40. Então se dava uma expectativa de vida pequena, exatamente para que aquelas famílias também não sentissem de repente, nossa senhora, vou ter esse fardo pro resto da minha vida. E aí nisso passou aquela onda, onde a gente aprendeu a amar incondicionalmente. Uma criança com Down é uma coisa mais linda que tem. Porque ela vem com uma amorosidade, ela vem com uma ingenuidade, ela vem com uma ternura, ela vem com a inocência, sempre nos fazendo lembrar que nós temos a nossa criança interior. Está lá dentro, e ela vem para ser essa semente. Hoje o autismo é isso. A maior parte das crianças com autismo, se tu parar para verificar, elas têm um poder de criatividade fantástico. Dentro do mundinho delas, elas têm uma capacidade de criação, de arte, de beleza, que nós não temos essa capacidade, porque a gente entrou muito na lógica. Então, se ao invés de eu querer que o autista se adeque à minha realidade, e se eu simplesmente começar a eu me abrir e me adequar à realidade deles? E se eu começar a aprender com eles? E se eu começar a me dobrar, a ver a vida dessa forma linda? Porque, de certa forma, eles já estão vibrando nessa nova frequência que está por vir. Uma frequência onde eu não tenho que estar correndo atrás do trabalho para ter dinheiro. Onde eu tenho que simplesmente expressar, ser, viver cada dia de uma vez. E ao viver cada dia de uma vez, como eu posso observar aquilo que eu estou fazendo para experienciar, aprender, experienciar e ensinar depois. Então aí se torna um ciclo também completamente produtivo, de realizações. Então, eles estão errados, eles são doentes, ou nós que estávamos bitolados em uma regra que o inconsciente coletivo forjou para quê? Para que eu tivesse que sentir raiva, medo, tristeza, angústia, dor e tantas outras coisas. Tá, mas Ricardo, mas qual era o objetivo disso? Isso é viver? Não. Infelizmente nós fomos hackeados, e como hackeados a gente estava criando essa energia. Assiste o filminho Monstros S.A., imagina que a nossa realidade era tipo aquilo lá. Mas hoje nós estamos fazendo, e eu percebo cada vez mais o papel da intencionalização nisso, de que resgatar o papel do indivíduo, onde eu resgato o meu propósito de ancorar, por exemplo, você tem lá essa filha que é gay, então ancora o amor incondicional. Como é amar incondicionalmente a tudo e a todos? Como é trabalhar a ferida do julgamento, da crítica? Então tu vai lá, trabalha a crítica e volta a ancorar a aceitação. Trabalha o julgamento e volta a ancorar a aceitação. E quando eu encontro a aceitação, tu pode inclusive perceber, Rê, de que tu não precisa mais provar para ser, tu simplesmente pode voltar a ser. E quando a gente as coisas se tornam cada vez mais leves, fluídicas. Esse é o nosso objetivo. É um erro muito grave. O próprio Jesus nos ensinou a não julgar. Exatamente, né, Valdirene? E aqui nesse ponto, né? Não julgar. Não julgar. E o que a gente faz quando a gente sabe apontar para os outros que é importante não julgar, mas a gente julga demais? Julga, se julga, critica. Tem uma voz dos infernos julgando. Muitas vezes acontece isso, né? A gente consegue enxergar ou alertar para os outros, mas não consegue perceber isso na própria vida. Mas aos poucos a gente vai aprendendo. Aos poucos a gente vai percebendo que essas situações externas são os melhores espelhos para eu poder trabalhar o meu interno.
Então, qual é o teu papel no mundo? O teu papel no mundo é perceber o que te dá prazer. E nós temos duas maneiras de viver o mundo. Claro que eu sempre disse, viver no amor ou na dor. Viver no amor é quando eu encontro aquela ideia, eu simplesmente vou seguindo aquela ideia e vou transbordando e vou criando e vou trazendo mais e mais experiências, perspectivas sobre a criação dessa ideia. Mais ou menos como Tesla, onde ele simplesmente tinha os insights daqueles projetos todos, ele trabalhava mentalmente, a hora que estava bem trabalhado mentalmente, ele trazia para a matéria. Ou a gente pode ter as vivências, as experiências na dor. Como seria na dor, Ricardo? Na dor é através daquela outra forma de que como a gente não quer fazer. Tu adoece, por quê? Porque tem um pensamento recorrente, vem uma situação de uma falta financeira, vem um problema de alguma outra questão, passa por uma enchente, passa por uma avalanche, passa por um terremoto, passa por uma situação adversa, passa por um acidente, quebra uma perna, e ao quebrar aquela perna, tu acaba percebendo que tem algo a mais para fazer, ou como o Joe Dispenza, foi atropelado, teve 6 vértebras comprimidas, de mas não é isso. Não é simplesmente ir lá fazer um processo cirúrgico, colocar um monte de prótese e está resolvido. Tem alguma coisa a mais do que isso aqui que eu não estou conseguindo ver. Ele se colocou, então, de laboratório para visualizar como é cocriar a regeneração do próprio corpo. E depois de 6 semanas, ele conseguiu começar a ter o êxito disso. Então, isso foi um horror? Isso foi um problema? Não, talvez ele já tivesse, de alguma maneira, recebendo os insights antes para isso. Mas ele não tinha conseguido entender. E teria colocado no próprio roteiro dele, se eu não entender externamente como fazer isso, me coloca internamente para viver essa experiência. Foi o que ele fez. Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica, a gente para de julgar, para de recriminar, para de desqualificar, viu a necessidade, atenda. E a necessidade, ela pode vir amorosamente, ou ela pode vir dolorosamente, mas aquela dor em um primeiro momento é positivo. Para e olha na tua vida. Todas as situações onde tu errou, onde tu passou por dor, elas não te levaram a um patamar maior? Se não te levaram, significa de que tu não aprendeu a experiência. Tu não te rendeu realmente àquela experiência. Tu ficou preso de que aquilo foi causado à tua persona, ao teu ego imaturo, à tua criança interior, e não à experiência que tu está vivendo. Quando eu volto a entender que as coisas acontecem para a experiência, eu percebo que aquilo foi perfeito. Por exemplo, já trouxe várias vezes a questão da humilhação. No meu sistema familiar tinha recorrentemente uma ferida de humilhação. Meu pai foi perfeito em humilhar. Quando eu trabalhei através do RME e do AMO, das técnicas da intencionalização, a humilhação, eu percebi que ele tinha sido perfeito. Eu me humilhava inúmeras vezes. Por conta do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem o hábito de se autodesqualificar, autodesvalorizar. Então, aquela voz que ele primeiramente trouxe externa, se tornou algo repetitivo na minha mente. E ao se tornar algo repetitivo, eu fiquei recriando de novo, até eu parar e perceber, para, isso não é quem tu és. Isso não é quem tu é. Isso é simplesmente uma experiência a ser vivida. Toma consciência e libera. Tu é um ser de luz, tu é um ser ilimitado, tu é um ser amplo, total e irrestrito. Tu é amor em ação. Tu é a saúde em ação, tu é a abundância em ação. Então, o pessoal precisa voltar a te sintonizar na tua frequência e, sintonizando na tua frequência, expressar isso. Faz sentido, gente? Me tragam aí suas questões. Consegui trazer um bom papo filosófico aí para a gente matear, para a gente perceber qual a função do problema, e esse problema não é um problema. É simplesmente a nossa busca. É a busca incansável, aquela de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Nessa busca de quem eu sou, quando tu realmente começa internalizando essa ideia de que eu estou aqui para ancorar uma energia. Qual é a energia? A energia da saúde, ou pode ser, como a Rê está trazendo aqui, a energia da compreensão. Então tá, como é que é ancorar a energia da compreensão? A energia da aceitação das diversas formas de ser expressar.
E aqui, Rê, tem um outro ponto muito importante de que nós estamos passando, tá? Nós estamos em uma transição do isolamento, dessa grande bolha que a gente teve que ficar numa quarentena, porque a gente estava com aquela dominação, aquele hackeamento. Estamos saindo dessa quarentena, e para que a gente possa voltar a enxergar o todo, eu preciso trabalhar essas crenças em mim. Então, todas essas situações são pequenos exercícios. Me diz, Rê, de que outra forma tu poderia perceber para trabalhar em ti a importância do não julgamento, se não essa? Agora imagina o seguinte, imagina que a partir de amanhã tu começa a ver seres como do filme Avatar. Valeu, Brunão. Do filme Avatar. Tem lá seres azuis grandes, 3 metros, 4 metros. Tem outros seres menores, tem seres com formato de rosto de leão, outro com formato com rosto de ave. Ou seja, a gente voltar a estar integrado a essa grande confederação, Federação Galáctica, onde, assim como no filme do Star Wars, Jornada das Estrelas, tinham aqueles vários seres com vários formatos. De que maneira eu vou poder me relacionar com esse todo se eu estou preso em uma simples crença de que eu faço a distinção, a separação pela cor da pele, pelo sexo, pela ideologia religiosa, pela crença? Como que eu vou me integrar a um todo muito mais amplo? Então essas pequenas situações são pequenas formas de eu voltar a trabalhar esses aspectos em mim, para eu limpar, purificar esses meus julgamentos, crenças e tudo mais, para que eu possa voltar a enxergar o todo com amor, como Jesus veio nos ensinar, exatamente como a Valdirene estava trazendo antes. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso voltar a me amar, eu preciso voltar a amar os outros e parar de ficar julgando. Não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim, simplesmente são experiências. Sou do Sul. Eu sempre penso que tudo que vem é para ensinar algo. Exatamente, Rê, exatamente. Apaixonado por viagem, olha, eu não diria hoje que eu sou espírita, eu diria hoje que eu sou universalista. Eu penso de todas essas religiosidades e eu enxergo numa consciência maior. É a filosofia que a intencionalização me trouxe, de que nós somos um fractal, nós somos um fractal de uma consciência maior, e essa consciência maior, ela está buscando a própria expansão através de cada um de nós. Então, nisso, o Espiritismo traz aquela visão de reencarnação. A física quântica traz como realidades múltiplas, realidades paralelas. Nas constelações, vêm os campos mórficos. Então, eu acho que transito nesse todo onde traz esse aspecto, onde o todo é nós e nós somos o todo. Onde eu acredito desse propósito da intencionalização é de que a gente aprender sim a ter uma intenção na sua criação. Nós recebemos todo dia a ideia do que eu devo fazer. Se eu não tomo consciência da minha ideia, eu simplesmente vou ver no meu dia a dia mais daquilo se materializando, que é o que o meu inconsciente estava trabalhando. Agora, a hora que eu começo a trabalhar o meu inconsciente, a explorar ele, a ressignificar algumas memórias, a começar a colocar uma intenção clara sobre aquilo que eu quero, aí sim eu estou vivendo uma vida com propósito, com intenção. Sou coach e gosto do aprendizado. Que maravilha, que maravilha. E eu adoro viajar também. Que a Karen, perfeito, exatamente isso. Somos fractais das mônadas. E contemos em nossas características delas. Exatamente, eu acredito nisso também, Karen. E é nesse aspecto, o nosso objetivo de viver a vida, como eu estava trazendo lá no começo, é viver cada uma das experiências. Umas vão ser boas, outras vão ser ruins, mas as ruins vão servir para eu poder perceber como não chegar onde eu quero chegar. Adoro essa frase do Thomas Edison, né? Cada vez que ele errava, ele dizia, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. E assim a gente vai podendo evoluir mais e mais e mais e mais e mais. Por exemplo, nós estamos numa jornada. Eu comecei na quinta-feira passada uma jornada em homenagem exatamente ao câncer de mama, que é dito equivocadamente, né, que dia 19 foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. É dito equivocadamente, isso foi um termo lapidado pela Matrix. Porque toda vez que eu coloco combate a algo, significa que eu estou potencializando aquele algo para resistir e a gente continuar numa luta. Agora, a partir do momento que eu digo de acolhimento,
ou que eu coloco no propósito, como Madre Teresa já dizia, ao invés de você colocar aquilo que não quer, coloca aquilo que quer. Então, Dia Mundial de Mamas Perfeitas, né? Seria muito mais fácil. Não estou dizendo que eu tenho que combater o câncer, não, mas eu tenho que voltar a enxergar a saúde perfeita, a mama perfeita. E a próprio esse câncer de mama, ele tem um propósito, como a Cristina Cairo traz no livro dela. Aquelas mulheres que de alguma maneira se sentiram não observadas, não amadas, vão ficando ressentidas, magoadas, sentindo falta de reconhecimento, ela somatiza no corpo exatamente porque ela não quer mais entregar a beleza do que ela tem para aquele companheiro, porque ele não está mais admirando ela, ou ela não se sente admirada. Então, quando a gente entende que até isso tem um propósito, e aí várias e várias mulheres se encontram com compaixão, com amorosidade, com generosidade, de poderem apoiar umas às outras para esse... agora deu uma aquecidinha. Claro, eu estou no olho do sol. De apoiarem umas às outras, aí a gente consegue perceber o quanto tudo sempre tem um propósito, o quanto tudo sempre tem algo adiante. Algumas acabam morrendo, porque elas não conseguem sair daquela ideia. E quando eu não saio daquela ideia, quando eu continuo piamente lá, fixamente, acreditando que não me amam, que não me gostam, que não me querem, que precisam, que tem que me olhar, que tem que me valorizar, mas isso é um reflexo, gente. O externo é um eco. Obrigado, Camila. O externo é um eco, é um reflexo do meu interno. Por isso, na intencionalização, uma das técnicas muito importantes é a AMO, a autossugestão mental original, onde eu volto a ancorar a energia do propósito daquilo que eu realmente sou. Se eu sou esse ser de luz, então eu emano isso para o todo, depois eu recebo de volta. Mas não que eu estou emanando para receber. Eu preciso perceber que eu emano e, como uma consequência natural, eu vou verificando se aquilo que eu estou emanando está tendo a reciprocidade ou não daquilo que eu espero. Se não está tendo a reciprocidade, eu volto a alterar em mim. Olha que barato. Altero em mim para emanar diferente. E assim sucessivamente. Uma mudança de consciência, sem dúvida, né? Qual a frase? Do Thomas Edison. Não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. Era o nível de consciência que se tinha. Essa é fantástica. Voltando ao que eu estava trazendo ali do câncer. Obrigado, Wilzer. Estava trazendo do câncer. Então, dia 19, ontem, a gente fez o exercício da saúde. Eu sou saudável fisicamente aqui e aí. Emanando essa saúde física para todas essas mulheres e para todas as pessoas que de alguma maneira sentem alguma debilidade de saúde, que estão precisando de alguma saúde. Hoje à noite nós vamos trabalhar, além da saúde integral de novo no corpo, continuar fazendo a saúde, nós vamos trabalhar o RME, a ressignificação de memória episódica, para alguma dos gatilhos, digamos assim, que nos faça entrar em um câncer de mama. Pode ser a falta de reconhecimento, pode ser o rancor, pode ser a mágoa, ou a gente tem 3 dias, cada dia trabalha um desses daí, para que a gente possa ir sentindo quanto isso realmente me aprisionava, quanto isso realmente me colocava nesse nível de expectativa ou de exigência do externo para algo que internamente eu não estou me dando. Gente, a vida não é lá fora, a vida é aqui dentro. Eu cada vez entendo mais a frase do Gandhi, eu entendo mais o porquê que ela veio para o slogan da intencionalização. Se você quer a mudança, seja a mudança, viva com intenção, ressignifique a sua ação. Eu preciso parar e olhar, peraí, onde é que eu estou indo? O que eu estou acreditando que é meu papel? Meu papel é correr atrás do trabalho para poder pagar as contas, pagar o boleto, é satisfazer o meu marido, satisfazer... O meu propósito é viver as experiências. Quais são as experiências que tu está vivendo? E nessas experiências que tu está vivendo, tu está realmente sentindo prazer, sentindo a paixão por aquilo? Esse é o direcionamento para onde ir. Se tu está... não está tendo paixão, não está tendo prazer, mas ali tem um problema. Mas tu está encanzinado com esse problema. Então tá, respira, não pira, dá um passo atrás, permite que uma consciência maior possa te dar um direcionamento para resolver esse problema e pega de novo a paixão e te coloca para em frente. Quando eu tive câncer de tireoide, eu não me revoltei com a situação, mas parei para entender o recado. Exatamente, Rita.
É muito bom a vida aqui dentro. Sim, é verdade, Lucas. E quando a gente entende o recado, a gente sai daquele papel que a sociedade como um todo quer muito nos colocar. Quer muito que a gente fique o papel da vítima. Ai, por quê? Por que eu estou tendo isso? Por que eu estou tendo? Por que é o universo? Por que é a comida? Porque a gente adora procurar culpado. Porque foi alguém externo. Não, porque foi meu marido, porque foi minha esposa, porque foi meu filho. Porque... Para, gente. Para. A doença no corpo, ela só vem como um recado daquele aspecto emocional que tu não parou para observar, que tu não parou para cuidar, que tu não parou para refletir, que tu não parou para trabalhar ele em ti. Enquanto tu não trabalhar esse aspecto emocional em ti, ele vai continuar somatizando. E aí ele vai continuar te adoecendo. A doença não é o fim. A doença é um te liga. Acorda. Se tu não acordar agora, eu vou te levar. E a alma sabe, tá tudo certo. Porque é melhor eu sair desse corpo que não está sabendo o que é para fazer, que não está sabendo voltar para o jogo, do que eu ficar criando cada vez mais energia negativa e somando em algo que não é o que eu, na minha essência, vim aqui viver. Não que com isso venha surgir uma questão de culpa, de karma, que é o que o Espiritismo traz tanto também, né? Hoje, nessa visão mais universalista, eu vejo de que se a gente escrever o roteiro de toda a nossa experiência, não faz sentido eu chegar e achar que, porque eu matei 15, 20 pessoas, eu estou me sentindo culpado e agora eu vou ter que nascer de novo porque eu matei 15, 20 pessoas. Não, eu escrevi o roteiro disso daí antes. Eu sabia que eu ia matar aquelas 15, 20 pessoas. Agora a questão depois é, como no joguinho, vamos lá, tu pega esses joguinhos aí hoje, que vira e mexe aparece nos aplicativos. Aí tem lá o joguinho que tem que matar Battle não sei o que lá. Quando eu tava fazendo o Duolingo, virava e mexia, apareceu o Battle não sei o que lá. E naquele Battle não sei o que lá, vem uns exércitozinhos, aqueles exércitozinhos, 20 exércitos, se aumenta com 50 e vai lá e mata outros 50 mil exércitozinhos. O que a gente faz? É como se eu saísse daquela experiência e dissesse, nossa, mas eu matei 50 mil. Sim, mas era a única maneira de tu aprender a ver as tuas capacidades, as tuas habilidades, a tua estratégia, era fazendo isso. Porque nós, como consciência, somos eternos. Se eu, como consciência, sou eterno, tu matou alguma daquelas pessoas? Não. Tu simplesmente tirou elas daquele corpo. Ponto. E se eu tirei elas daquele corpo, eu tenho que ter culpa, eu tenho que ter mágoa, eu tenho que ter rancor, eu tenho que me sentir punido por isso? Não. Não estou dizendo que com isso eu tenho que sair matando todo mundo agora. Não, não é esse mais o nosso objetivo. Nós já vivemos essa era. Já vai, Larissa. Nós já vivemos essa era. Me coloca o tema que tu quer falar e a gente sobe aí, por favor. Nosso objetivo hoje não é simplesmente ficar matando pessoas, como ainda estão lá na guerra. Vocês viram a sensação, pelo menos comigo, a sensação quando a Rússia decretou que estava entrando em guerra com a Ucrânia e estava colocando os exércitos soldados para lá? Parecia uma coisa assim, oi? Como? Que isso? Peraí, década de 70? Não, 40, 30, até faz sentido, mas hoje, em pleno 2025, 2023, guerra? Como assim? Não, tem alguma coisa errada aqui. Os próprios soldados, vocês lembram? Houve uma época que os soldados estavam se rebelando contra aquilo lá. Passou um pouquinho de tempo, aquilo se tornou um novo normal. Não, é normal ir para a guerra ter que matar as pessoas. Não se fala mais com aquele aspecto de, nossa, guerra? Só que existem 11 guerras acontecendo. Não é só aquela lá. Então a gente precisa aprender e como... Aí vem outro grande barato, né? Tem um grupo hoje à noite, às 8 horas. 8 horas, intencionalização para o mundo. Tem uma das redes aí, não me lembro se é no Instagram, aqui no TikTok ou no YouTube, tem lá o grupo Comunidade Intencionalização para o Mundo. Se não tiver, me manda uma mensagem que eu te mando o link. Aqui no TikTok ele não funciona, mas em outras redes ele funciona. Para te entrar no grupo, esse é um grupo fechado. Onde lá o que a gente faz? A gente trabalha a dor e ancorar o amor. Então, por exemplo, nós já fizemos isso sobre guerra. Por que haviam essas guerras? As pequenas guerras que ficam no nosso inconsciente. A guerra que tu está disputando com a tua esposa, que tu está disputando com o teu chefe, que tu está disputando no trânsito, que tu está disputando com teus colegas de trabalho. Esses pequenos pensamentos de guerra, conflito, são como a gente pode enxergar lá no Pacífico, aquela ilha de plástico,
Os plásticos saíram das cidades, foram para os rios, dos rios para os oceanos, e lá eles se concentraram. O mesmo acontece com essa situação de guerra, onde existe aquele inconsciente coletivo, onde tem uma animosidade, aquelas pessoas não têm amor o bastante desperto, não têm compaixão o bastante desperto, e precisam ainda continuar no nível mais básico de consciência, da separação, ou eu ou você. Esse é o nosso nível mais básico. Ficou sem nexo aquela guerra, né? Também acho. Então, nesse nosso nível mais básico, a gente está nesse conflito. A partir do momento onde eu começo a me observar, onde eu começo a me amar, onde eu começo a ressignificar essas crenças, esses valores, que do 0 aos 7 anos de idade a gente cristaliza tudo isso como verdades absolutas, eu começo a perceber, peraí, eu quero realmente isso? Isso realmente faz sentido para mim? Isso é algo que eu desejo? Isso é algo que eu quero manifestar? Aí eu começo a cocriar as coisas. Eu começo a colocar uma intenção. Eu começo a ir ressignificando as dores. Então, nesse grupo, por exemplo, que a gente faz hoje à noite, a gente trabalha quais são as dores do mundo. E à medida que a gente vai trabalhando as dores, por exemplo, trabalhamos a guerra. O oposto da guerra é aquela paz. Como já foi mostrado, algumas vezes chegaram, lembra naquela, quando tinha guerra lá, Irã, Iraque? E aí eram anos e anos e anos de guerra, aí em determinado momento, um quantum de pessoas se somou para ficar emanando a paz. Eu quero a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz para eles. Eles conseguiram vibrar na paz por um mês. Por que não mais do que um mês? E quando voltaram piores do que antes. Porque eles não têm internalizado o que é a paz. Uma coisa é eu emanar e dizer de fora, fica na paz, fica na paz. Outra coisa é tu ter um instinto interno que tem o hábito de ficar na guerra. Porque tu não trabalhou qual é o efeito daquela guerra. Tu só sabe olhar o teu lado. E como tu não sabe olhar o outro lado, tu não sabe o que é receber. E como tu não sabe o que é receber aquilo, tu quer continuar causando. Porque do teu lado tu acha que tá certo. Se eu pego a minha mão, tá aqui, eu coloco ela para baixo. Alguns vão enxergar que ela virou para a direita, outros vão enxergar que ela virou para a esquerda. Para mim ela tá na direita, para ti ela pode estar virando para minha esquerda. Quem tá certo, quem tá errado? Ambos estão certos. É o mesmo que acontece quando eu estou querendo discutir uma ideologia. Quando eu não parei para tomar consciência um pouco do outro lado, quando eu não internalizei a dor disso. Esse é o grande barato da intencionalização. Quando eu começo a praticar essa dinâmica, eu entendo como é sentir a polarização, como é causar a polarização, como é sofrer a polarização. No exercício mais simples que tem da intencionalização, por exemplo, que tem lá no primeiro módulo autocompreensão, a raiva. Quando tu chega a raiva, como é sentir a raiva? Como é causar a raiva? Aí tu expressa. Como é sofrer a raiva? Aí tu tá vendo aquela pessoa na tua frente fazendo aquilo. Aí tu vai ver o teu cérebro reptiliano agindo. Ele vai buscar a luta, a fuga ou a paralisia. Opa, não bate em mim, não bate em mim, não bate em mim. Ou, tu quer? Ou fico perplexo. Percebe, gente? Quando a gente começa a entender essa dinâmica toda, o nosso propósito ele se torna cada vez mais nobre e mais maravilhoso. Que é realmente de cocriar as coisas. Viver com intenção. Quando necessário, ressignificar a sua ação. De novo, viver com intenção. Ressignifica a tua ação e te coloca com intenção. No teu propósito. Ancora a tua energia. Tem uma trilogia muito bacana chamada Telos. E nessa trilogia Telos, eles têm, para cada dia da semana, tem um raio. Procura no YouTube, tem lá frequências de Telos. E tem lá uma meditação para cada dia. Cada dia eles estão ancorando uma energia. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é também estar ancorando algo. Para que eu possa ser essa pessoa que está manifestando isso. Eu ancoro a intencionalização. Estou compartilhando para mais e mais pessoas que possam aprender a enxergar a vida com intenção. Que queiram se aprofundar nisso. Que queiram entender essa lógica. Que queiram entender essa dinâmica. Que queiram sair do primeiro nível de consciência, da separação, da disputa, da rivalidade. Que queiram encontrar a cooperação, a parceria.
rumo ao terceiro nível, que é a unidade. Que queiram encontrar o valor na autorresponsabilidade, que queiram se colocar na disciplina de ancorar juntos. Imagina o seguinte, gente, uma andorinha não faz verão. Não, não faz. Agora imagina quando várias andorinhas estão juntas, não é uma imagem linda? Imagina várias pessoas com o mesmo viés de intenção, de cocriar um mundo com abundância, de cocriar um mundo com paz, de cocriar um mundo com harmonia, de cocriar um mundo com amor incondicional. Onde a gente vai trabalhando, ressignificando cada vez aquela memória que está no nosso inconsciente. O grande ganho é cada vez que eu trabalho essa memória, eu trago uma cura para mim, uma cura para o meu sistema familiar e uma cura para o inconsciente coletivo. E depois eu trabalho o ancoramento real da frequência que a gente está buscando, do amor incondicional, por exemplo. Como é sentir o amor incondicional? Como é emanar o amor incondicional? Como é receber o amor incondicional? À medida que a gente vai ancorando isso, o externo, ele não tem outra opção senão se render, porque o externo é um eco. Agora imagina a gente sendo 50, 100, 1000, 1 milhão de pessoas com essa intenção clara de enxergar um externo de amor incondicional. Imagina o tempo que isso vai levar, porque essas são só duas variáveis da Matrix, que nos impedem de fazer as coisas rápidas: esforço e tempo. Nos foi ensinado de que as coisas precisam de muito esforço, tá, ok. Mas esse muito esforço, por que um pedreiro, por que um servente, por que uma faxineira não são multimilionárias? Eles fazem muito esforço. Que leva tempo. Se leva tempo, como é que Cristo transformou água em vinho instantaneamente? São coisas que nos foram incutidas exatamente para a gente não saber o tamanho do poder que nós temos. Nós somos a mudança. Muito interessante, que bom. Um exercício livrar do julgamento interno. Exatamente, Lucas. E aí, para isso, trago lá. Né, o julgamento é uma das feridas emocionais, uma das 8 feridas emocionais. No primeiro módulo que tem aí disponível para aquisição, autocompreensão da intencionalização, tem lá exercício das 8 feridas emocionais: traição, negação, separação, abandono, julgamento, negação, injustiça e humilhação. Então, quando tu trabalha o julgamento, tu pode encontrar depois a paz essa dentro de ti, a aceitação. Tu para de ter que ficar julgando. E aí tu percebe, uau, eu tenho, como eu trouxe antes lá, nós temos 2 maneiras de identificar o nosso propósito, no amor ou na dor. Na dor era de que tu estava direto, com muito julgamento. Então tá, é verdade, eu posso trabalhar isso daqui. Então eu vou trabalhar aqui o julgamento, trabalhei o julgamento em mim e agora eu vou ancorar mais e mais energia do amor. E à medida que eu vou ancorando a energia do amor, eu vou percebendo, uau, como é bom eu aceitar as pessoas assim como elas são. E quanto mais a gente vai criando quanto mais seguro se torna para que a gente possa se integrar mais e mais com esse inconsciente coletivo, com esses seres de outras jornadas. Nós estamos saindo agora da terceira dimensão, ascensionando a quinta dimensão em frequências superiores. Dizem que a Terra vai ter simultaneamente 4 ou 5 dimensões. 4 dimensões. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava e não, 5 dimensões. E a nona. Como isso vai funcionar? Não sei. Estou aprendendo a sair da terceira e, quando muito, algumas vezes, acessar uma quinta dimensão. Mas, muito em breve, vamos saber. Tudo temos, né? Sim. Para mim faz total sentido as feridas. É verdade. Também acho. Então, gente, estamos chegando na nossa finaleira. Vamos ancorar junto com o pessoal em homenagem aí ao Outubro Rosa. Quero que vocês sintam, então, essa energia de saúde. Saúde plena, saúde integral. Vamos sentir o corpo completamente saudável. Vamos emanar essa energia maravilhosa. Simbora. Vou botar a gerva mais para cá. Ai. Vamos lá, então. Te coloca numa postura de presença. Pode ser numa postura mais ereta. E simplesmente vamos sintonizar o corpo. Estão me ouvindo bem? Tem vento, mas eu acho que o anti-ruído aqui do microfone está funcionando direitinho.
Dá o primeiro comando para o corpo. Corpo, como é sentir a saúde integral plena? Obrigado, Eliane. E só te observo. Sente essa saúde integral plena. Se for necessário, imagina que tu está ancorando, trazendo do grande sol central, do centro da Terra, a saúde integral plena, concentra no teu coração, integrando o yin e yang dela. Sente bem forte a saúde integral plena no teu corpo. E expande agora ao teu redor. Saúde integral plena, 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 saúde integral plena. Sabe com a pedrinha quando tu joga no lago e ela emana? Então, exatamente isso. De novo agora, inspira profundamente, puxa do grande sol central, do centro da Terra, concentra no teu coração, ancora essa saúde integral plena. Sente ela bem forte, talvez ela venha com uma cor dourada, branca, verde esmeralda. Simplesmente sente essa saúde integral plena. E emana agora, ao teu redor, saúde integral plena, 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 saúde integral plena. Nós estamos ancorando no nosso ser, relembrando que nós somos esse ser originalmente com toda essa saúde integral plena. De novo, puxa, do centro da Terra, do centro do Sol central, concentra no teu coração, yin e yang, espiritualidade e materialidade. Sente essa energia bem forte. Expande agora, soltando o ar, saúde integral plena, saúde integral plena, saúde integral plena, saúde integral plena, saúde integral plena. Saúde integral plena, saúde integral plena, saúde integral plena. Tu reforçou o teu campo de saúde integral plena. Agora nós vamos adicionar mais um elemento, nós vamos emanar isso. E nesse emanar eu quero que tu visualize na tua frente aquela pessoa, amigo, amiga, esposa, pai, mãe, filho, seja quem for, ou todos eles. Imagina na tua frente, que nós vamos estar fazendo junto com essa pessoa. Puxa de novo, do centro da Terra, do centro do Sol central, concentra no teu coração essa saúde integral plena e solta, visualizando nos olhos dessas pessoas. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Imagina que tu está emanando para essas pessoas, elas estão recebendo essa saúde integral plena. De novo, inspira profundamente do grande sol central, do centro da Terra, concentra no teu coração. Expande. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. E essa voz vai se tornando tão forte que ela vai ampliando além dessa pessoa que tu está olhando. Ela vai para hospitais, para empresas, para a tua cidade, para o estado, para o país, para o mundo. Imagina que ela agora começa a emanar e ela está quase dando a volta no mundo inteiro. De novo, puxa, do grande sol central, do centro da Terra, concentra no teu coração e emana. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Sente isso como uma verdade inequívoca. Sente no teu coração, percebe como é sentir todas essas pessoas com essa saúde integral plena. E agora nós vamos perceber como é receber isso de volta. Essa energia ela já deu toda a volta no planeta e começa a te banhar também. Porque essas pessoas, para quem tu emanou, elas também querem te banhar dessa saúde integral plena. Então agora nós vamos ouvir o eco daquilo que nós emanamos. Puxa lá, puxa do grande sol central, puxa do centro da Terra, concentra no teu coração a saúde integral plena. Fala, eu sou a saúde integral plena aqui e aí. E ouve de volta, eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Fala, eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Recebe de volta, eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Emana, eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Recebe de volta, eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Percebe a alegria, percebe a felicidade de que tu tá vendo todas as pessoas agora com muito mais saúde e elas estão emanando para tantas outras pessoas, inclusive para ti. Por isso que nós vamos ancorar mais uma vez, puxa, do grande sol central, do centro da Terra, concentra no teu coração.
essa saúde integral plena e emana. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Recebe de volta. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Emana. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Recebe de volta. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Emana. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Recebe de volta. Eu sou a saúde integral plena aqui e aí. Sentindo toda essa frequência, toda essa energia, toda essa vibração, que tu possa agora conversar com ela. Traz essa fala que eu vou te trazer. Agora sim eu te vejo, saúde integral plena. Eu realmente sinto muito por te negar, negligenciar, excluir. Agora eu compreendo o tamanho da dor gerada. E eu lamento, profunda e completamente. Eu compreendo a necessidade da sua existência no universo, na minha família ou em mim mesmo. Abraça ela e diz, eu te dou um bom lugar. Eu te amo, saúde integral plena. Eu te amo, saúde integral plena. Eu te amo, saúde integral plena. Eu sou muito grato por tomar consciência de ti. Agora eu compreendo. Esse é o tipo de atitude, comportamento, experiência, emoção que eu vim vivenciar. Está tudo certo. Eu agora te integro em mim. Percebe ela te integrando em ti. E eu permito que tu me tomes como um véu, ancorando realmente essa saúde integral em ti. Coloca as mãos em prece, polegar no teu timo e repete comigo 12 vezes. Ah não, antes disso, peraí, só um pouquinho. Receba em mim. Eu peço e agradeço, mãos em prece, eu peço e agradeço a essa consciência superior por ampliar mais e mais em mim a frequência, a vibração da saúde integral plena, conforme sua infinita sabedoria. Ancorando mais e mais essa energia. Agora sim, agora nós vamos repetir 12 vezes. O amor, a autossugestão mental original reduzida, dizendo a uma só voz. Imagina 1 milhão de pessoas dizendo a uma só voz. Isso que eu vou trazer. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Sente essa verdade no teu coração. Sente cada célula, molécula, elétron vibrando nessa frequência, nessa vibração. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. De novo, corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Sente essa energia, sente essa frequência, sente essa vibração maravilhosa. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. De novo, corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Sente esse vórtice que está partindo do teu coração, emanando para o todo, juntos, estamos juntos, emanando toda essa frequência. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Todas aquelas pessoas com enfermidade, com câncer, se curando, sente elas voltando à sua frequência, liberando aqueles pensamentos que a fizeram adoecer. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Corpo está decidido. Eu sou o que sou.
Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Corpo, está decidido. Eu sou o que sou. Última vez. Eu sou a saúde integral plena em ação, aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Sentindo essa frequência, sentindo essa vibração, que tu possa ir para o mundo, que tu possa ir para o teu dia maravilhosamente, pleno, cheio de saúde. Cheio de saúde. Imagina a maravilha, gente. É por isso que a intencionalização não para de crescer, por isso que esse grupo, essa comunidade não para de crescer. Que são pessoas que estão se vendo nessa comunidade, que querem fazer parte, que querem fazer juntos, que querem somar, que querem entender um pouco mais de tudo isso que eu digo, que sabem que a vida aqui é feita do que elas querem, do que elas podem fazer. Que elas não aguentam mais ficar na vitimização, que elas não aguentam mais simplesmente ficar no xalalá do que os outros estão dizendo, que elas querem alguma coisa para que traga ferramenta e autoempoderamento, que traga condições de elas poderem escolher a sua vida, aprender a como utilizar isso. A intencionalização é tudo isso. É um método terapêutico auto-aplicável junto com uma filosofia de vida, a lógica da vida, onde tu consegue entender essas dinâmicas, parar de ficar naquele papel de vítima sofrenilda, de que, céus, ó vida, o azar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho marido, não sei o que lá, para aprender a co-criar a tua vida. Ressignificar aqueles aspectos que estavam te trazendo até aqui, tudo bem, era o nível de consciência que tu tinha. Tu não sabia fazer diferente, nós fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados de que nós não somos capazes, nós somos ovelhinhas, simplesmente alguém tem que nos guiar para fazer. Não, gente, não foi isso que Jesus veio ensinar, não foi isso que Buda veio ensinar, não foi isso que Krishna veio ensinar, vieram ensinar a sermos líderes, sermos a própria manifestação da consciência. E para isso eu preciso aprender a estar presente comigo, presente no presente. De nada, Rita, de nada, Eliane. Quanto mais a gente se torna esse ser presente, quanto mais a gente ancora a nossa energia de propósito, mais a gente compartilha isso para o mundo. E o grande barato disso, gente, é que a gente começa a ver o mundo com outros olhos. A gente começa a ver o mundo realmente como a natureza, uma simples expressão, uma simples manifestação fluídica, sem esforço, simplesmente cumprindo o propósito de cada um daquilo que é para fazer, daquilo que é para realizar. Então, como eu trouxe lá no começo da live, qual é o propósito? O propósito é ser. Aprender, experienciar, ensinar. Ser. E quando eu sou, eu permito que a existência possa existir através de mim. Eu permito que a existência possa se locupletar através de mim. Eu permito que a existência possa crescer, se desenvolver, evoluir através de mim. Eu permito que as infinitas possibilidades e oportunidades da vida possam existir. Eu permito a beleza poder florescer em tudo. A beleza de flores, a beleza de plantas, a beleza de lugares, a beleza da minha entrega. E por que não? E por que não sentir a beleza? A beleza disso daqui, ó. Olha essa beleza. Você não tem ideia do cheiro dela. Cheiro maravilhoso. Olha outra beleza. Flores. 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 Viver a natureza. Aonde tu quiser estar. Aonde a tua entrega possa ser melhor. Aonde o teu coração puder mandar. Vendo a beleza. Olha aí. Olha a beleza. A beleza da natureza. Abrindo, desabrochar, florescer. Deixa florescer. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Deixa florescer. Aprende a ser. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. É tudo que eu quero. É tudo que a intencionalização veio para mim exatamente para poder propagar isso, para poder difundir, para poder ensinar, para poder compartilhar. Quem parte e reparte sempre leva a melhor parte. E essa comunidade, ela é incrível. Incrível. Então, beijos, um ótimo dia para todos vocês.
Vou me atirar na grama aqui um pouco, desfrutar da natureza, fazer as minhas entregas, meditar mais um pouco, trazer mais um pouco de aprendizado, de conhecimento, de informação para mim, para que eu possa compartilhar com vocês sempre que possível. Ok, ladies and gentlemen, beijos e abraços, um ótimo dia para todas, para todos, que já tem muito vento. Nos vemos sexta-feira. Para aqueles que querem participar da comunidade Intencionalização para o Mundo, hoje à noite, procurem alguma das bios, aí tem lá a comunidade Intencionalização para o Mundo. Esse é um grupo fechado, só entra via WhatsApp para que você possa participar. 20 horas, hoje às 22 horas, lá no YouTube. Vou estar fazendo mais uma noite, ancorando a energia da saúde. Hoje nós vamos estar trabalhando com a técnica RME também, alguma dos aspectos emocionais que somatizam no nosso corpo a doença. Amanhã tem a leitura do livro, quarta-feira à noite tem a live lá no Instagram e depois o último dia de intencionalização para o câncer de mama, para a saúde melhor, para as mamas perfeitas e que a gente possa continuar contribuindo. Siga nas redes, acompanhe, curte, comenta, compartilha. Se quiser aprender já, entra lá na bio, tem lá o módulo autocompreensão, te inscreve, começa já. Vamos juntos fazer a diferença. Beijo e abraço. Uma ótima semana. Tchau, tchau.